Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos explorar algumas das conclusões do mais recente Relatório de Supervisão Comportamental, que sintetiza as atividades de monitorização da banca de retalho realizadas pelo Banco de Portugal em 2023. Entre outros temas, o documento deste ano analisa o papel do banco na fiscalização dos apoios ao crédito à habitação, supervisão das instituições financeiras e a sua relação com os clientes, evolução das reclamações e identificação de cobranças indevidas que acabariam por ser devolvidas aos portugueses. Para conversarmos sobre estes tópicos, temos connosco Ana Venâncio, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. Muito bem-vinda, Ana. Vamos começar com aquilo que provavelmente tocou mais na vida das pessoas no ano passado. Em 2023 houve uma série de medidas do Governo no apoio às famílias, desde bonificação de juros e fixação das prestações de crédito. Os bancos responderam bem aos pedidos de adesão a estas medidas extraordinárias, Ana? Olá, Nuno. Antes de mais, muito obrigada pelo convite em participar neste podcast. Sim, é verdade, o Governo aprovou um conjunto de medidas de natureza temporária e excepcional que visavam atenuar o impacto do aumento das taxas de juros nas prestações do contrato de crédito à habitação própria permanente, nomeadamente, e como muito bem referiste, o regime da fixação da prestação e o regime da bonificação de juros. Respondendo à tua questão, a avaliação é globalmente positiva da aplicação destas medidas por parte dos bancos. De uma forma geral, eles procuraram responder atempadamente aos pedidos dos clientes. E qual foi o papel do Banco de Portugal neste processo? O Banco de Portugal teve uma atuação preventiva e holística e, para esse efeito, por exemplo, realizou ações de formação e de esclarecimento com os bancos em colaboração com a Associação Portuguesa de Banco. Também divulgou a informação que é obrigatória as instituições darem ao cliente, produziu e divulgou um conjunto de materiais de informação financeira, como um vídeo, desdobráveis, perguntas frequentes, com o objetivo de esclarecer o cliente bancário, mas também realizou ações de formação em colaboração com a Direção-Geral do Consumidor para os técnicos da rede de apoio dos clientes bancários. Deixa-me dizer-te que esta ênfase na clarificação de entendimentos e na realização de ações de formação contribuiu para que houvesse um número mais reduzido de reclamações sobre estes dois regimes em comparação com iniciativas legislativas anteriores. E há uma outra forma de, se calhar, avaliarmos a eficácia deste tipo de medidas é com os números de adesão. O que é que nos podes dizer sobre a adesão dos portugueses a estas medidas temporárias? As instituições decidiram aproximadamente sobre 26 mil pedidos da fixação temporária da prestação e aproximadamente 57 mil pedidos de bonificação de juros. Relativamente à implementação, estes pedidos foram implementados em 8 mil, aproximadamente 9 mil a nível da fixação da prestação e 20 mil a nível da bonificação de juros. Para te dar uma ideia, a nível da fixação da prestação, houve uma redução média da prestação no valor de 76 euros, e a nível da bonificação de juros, a bonificação foi em média de 62 euros. Olhando para o número de processos que realmente avançaram, isso significa que houve uma percentagem de recusa relativamente elevada, ou seja, cerca de 2/3 em ambos os programas. Quais foram os motivos principais para essa taxa de recusa elevada? O principal motivo para a recusa relativamente à fixação da prestação foi a não confirmação do pedido pela parte do cliente, após receber a informação sobre o plano de reembolso e o montante de capital diferido. Relativamente à bonificação de juros, o principal motivo de rejeição foi a taxa de esforço do mutuário ser superior a 35%, ou seja, um critério de exclusão que já está previsto na lei. Portanto, nesse último caso, as pessoas não podiam mesmo aderir segundo a lei. Sim. No outro, era porque não quiseram mesmo avançar com o processo depois de terem recebido a simulação. Correto. Para além da implementação destas medidas excepcionais e temporárias, os bancos também tiveram de implementar o plano de ação para o risco de incumprimento, o chamado PARI, e também o regime extraordinário do PARI. Podes começar por nos explicar o que é o PARI? O PARI é um instrumento que permite detectar precocemente as situações em risco de incumprimento das famílias e tentar preveni-las. Ou seja, desde 2023 as instituições têm de
confirmar se os clientes têm risco que venham a incumprir os seus contratos de crédito e, posteriormente, deverão analisar se têm capacidade financeira para evitar essa situação e apresentar um conjunto de propostas de renegociação dos contratos de crédito. E, por exemplo, estas propostas podem incluir a consolidação de vários contratos de crédito e a celebração de um novo contrato, ou alterações ao próprio contrato de crédito, que inclui, por exemplo, a carência de capital ou a carência de capital e juros, o alargamento do prazo da amortização ou a redução da taxa de juro num determinado período. Chama a atenção que os clientes são livres de aceitar ou recusar estas propostas e poderão também eles ter a iniciativa de apresentar a sua proposta. Portanto, é uma última tentativa antes de haver mesmo um incumprimento, certo? Certo. Em 2023 foi também aprovado o regime extraordinário do PARI, o que vem impor critérios mais exigentes aos bancos na detecção precoce dos riscos de incumprimento nas carteiras para o crédito de habitação própria permanente. E tanto um como o outro foram eficazes nos seus objetivos? Sim, de uma forma geral, o PARI e o regime extraordinário do PARI foram eficazes. Verificamos isso pelo número de processos PARI iniciados, que aumentou significativamente face em 2022, tanto no crédito à habitação como também no crédito aos consumidores. No entanto, é importante salientar que o aumento no crédito à habitação se deveu efetivamente ao número de processos PARI iniciados que se encontravam no regime extraordinário. Por outro lado, também verificamos que foi eficaz pelo número de soluções que originou. Aliás, o montante em incumprimento reduziu-se face ao montante total em dívida, que se refletiu por si só também numa redução dos rácios de incumprimento. E que ações que o Banco de Portugal realizou relacionadas com o PARI? A nível do PARI, tanto no regime geral como no regime extraordinário, o Banco de Portugal primeiro analisou a informação reportada pelas instituições, analisou também as reclamações e, por outro lado, também atuou junto das instituições financeiras, realizando ações de inspeção que, por si só, tiveram, por exemplo, a verificação da identificação de indícios de degradação da capacidade financeira dos clientes, se foram apresentadas soluções adequadas à situação, à sua própria situação, e se não foram cobradas comissões ou agravadas as taxas de juro relativamente a esses contratos. E, para além destas inspeções, que outras atividades é que o Banco de Portugal realizou no âmbito da supervisão da conduta dos bancos? A nível das principais atividades, para além da análise de reclamações e das ações de inspeção que referi, salientamos também a fiscalização da publicidade e a análise de autorizações e de alterações e a fiscalização da atividade dos intermediários de crédito. Adicionalmente, a nível das inspeções, gostaríamos também de dar destaque aos deveres de divulgação nas contas de serviço mínimos e à observância do limite máximo das comissões e das despesas que são cobradas, mas também tivemos uma ação de inspeção que visou verificar a informação prestada aos clientes bancários nos extratos de comissão. Para além disso, analisamos também as práticas na contratação de crédito à habitação, mas também nos contratos de crédito pessoal e automóvel. Porque a maioria das determinações específicas emitidas pelo Banco de Portugal incide sobre comercialização de produtos de crédito à habitação e de crédito aos consumidores. Que irregularidades é que o Banco de Portugal identificou que eram mais frequentes nestas situações? A nível do crédito à habitação, destacamos como irregularidades principais a não disponibilização da ficha de informação normalizada europeia para as diferentes modalidades da taxa de juros, ou seja, para os bancos não divulgavam simulações para o regime da taxa de juro mista, fixa e variável. Houve algumas incorreções na informação prestadas relativamente ao regime das taxas de juros em vigor, ou seja, houve um conjunto de incorreções na informação prestada no pressário relativamente ao regime das taxas de juros em vigor, relativamente à contratação de crédito pessoal e automóvel, não era divulgado um conjunto de informação
relativamente aos fundamentos de recusa ao crédito, mas também irregularidades na informação prestada no contrato, nomeadamente relativa às comissões e despesas que estavam incluídas na TEG, na taxa anual efetiva de encargos global. Já vamos falar mais à frente de comissões outra vez. Mais em geral, numa perspectiva mais geral, que cuidados é que o Banco de Portugal recomenda que os consumidores tenham no momento da contratação do crédito e até depois de já terem contratado o crédito? Nuno, essa pergunta é muito pertinente. Antes da celebração do contrato, deverá, por exemplo, certificar-se que a instituição está autorizada a conceder crédito no site do Banco de Portugal. Adicionalmente, deve recolher diferentes propostas de diferentes instituições e analisar a taxa anual efetiva de encargos global, a TEG, taxa essa que inclui o custo efetivo do crédito, nomeadamente inclui juros, comissões e outras despesas. Posteriormente, deverá ver se na contratação não existem vendas associadas facultativas, ou seja, um conjunto de outros produtos associados ao crédito, e é importante verificar se eles são mesmo necessários. Antes da celebração do contrato, não o faça por impulso e, por outro lado, avalie se tem a capacidade financeira para fazer face a este encargo adicional mensal. Durante a vigência do contrato... As responsabilidades não acabam antes. Não. Também depois é importante ter aqui alguns cuidados. Nomeadamente, deverá tentar amortizar o mais antecipadamente possível e, para isso, não se esqueça que também está isenta a comissão de reembolso antecipado para o crédito à habitação e também para as operações de crédito ao consumo à taxa de juro variável. E, por outro lado, se verificar ou antecipar que poderá ter alguma dificuldade em pagar o crédito, deve logo avisar o seu banco para que este possa promover todas as medidas que nós já referimos aqui relativas ao PARI. Nas perguntas anteriores. Adicionalmente, sugerimos que esteja atento à campanha de comunicação Fica a Dica do Banco de Portugal, que também tem um podcast associado. Com o mesmo nome. No relatório também se conclui que as reclamações sobre a banca de retalho aumentaram quase 24% em relação ao ano passado. O que é que justifica este salto significativo? Em 2023, o Banco de Portugal recebeu perto de 27 mil reclamações e isto constituiu um aumento de 24% face ao ano anterior. Há várias causas que podem explicar este aumento. No entanto, gostaria de destacar, primeiro, pode ser um sinal de que os clientes têm maior conhecimento dos mecanismos que têm ao seu dispor para reclamar. Por outro lado, também poderá estar relacionado com a possível conjuntura económica de subida de inflação e a subida das taxas de juros. Em períodos de maiores dificuldades financeiras, verificamos que existe um crescimento do número de reclamações. Este contexto, combinado com alterações na legislação, nomeadamente nas alterações do regime da fixação e da bonificação de juros, mas também relacionadas com as medidas extraordinárias de suspensão da Comissão de Reembolso Antecipado, poderá motivar o aumento das reclamações sobre o exercício de direitos que estão associados a esses regimes. Por outro lado, a maior utilização de canais digitais tem como reverso o aumento das fraudes, o phishing, o kishing e tudo terminado em ishing, e, consequentemente, isto poderá originar também um aumento do número de reclamações. Aliás, este é um fenómeno que não é único apenas em Portugal, também é verificado noutras jurisdições, apesar de todos os esforços que têm sido feitos a nível dos requisitos de segurança, por exemplo, a autenticação forte. Saliento que as fraudes estão cada vez mais sofisticadas, por isso é cada vez mais importante que os consumidores estejam informados sobre os riscos da utilização dos canais digitais e medidas para mitigar esses riscos. Portanto, há uma parte do motivo que pode não ser intrínseco ao sistema financeiro, ou seja, tem a ver com um contexto mais desafiante, nova legislação ou até novas formas de tentar defraudar os clientes. Uma forma de avaliarmos isso seria ver quantas dessas reclamações se transformaram realmente em infrações. Que números é que nos pode dar sobre isso? Em 2023 foram identificadas
irregularidades em 883 reclamações, ou seja, 3,6% do total de reclamações encerradas. Se compararmos com 2022, nota-se de facto um ligeiro aumento do número de infrações, ou seja, o número de reclamações aumentou, mas também existiu um aumento no número de infrações associadas. A atividade de supervisão do Banco de Portugal leva também algumas instituições financeiras a terem que corrigir irregularidades junto dos seus clientes. Era aquilo que estávamos a falar há pouco. Isso depois pode levar a que elas tenham que devolver algum dinheiro aos clientes bancários. Quanto é que os bancos, devido à atividade do Banco de Portugal, acabaram por devolver aos seus clientes? Os bancos devolveram em 2023 8,3 milhões de euros aos clientes bancários e estes deveram-se efetivamente a comissões e juros indevidamente cobrados. Mais especificamente, os montantes que foram devolvidos estão relacionados com uma alteração no regime do crédito aos consumidores, nomeadamente à proibição da cobrança de comissões pela renegociação do contrato de crédito, por exemplo, associado à alteração na opção de pagamento do cartão de crédito ou da modalidade de pagamento fracionados ou pela alteração do prazo do contrato. Adicionalmente, esta lei também veio alterar a cobrança de comissões de processamento das prestações nos contratos de crédito aos consumidores. Fora do âmbito desta lei, houve outro conjunto de irregularidades que também tiveram impacto nos montantes a devolver aos clientes, dos quais saliento a devolução de encargos pela celebração de operações de crédito usurárias, a proibição da cobrança de comissões pelo reembolso antecipado nos contratos de crédito à habitação própria permanente, cuja aplicação foi suspensa temporariamente e continua suspensa até ao final de 2024, e também a proibição da cobrança de comissões não previstas nos pressários, ou seja, a cobrança em duplicado de comissões ao cliente ou de valores superiores ao que estão estabelecidos no pressário. E corrija-me se estiver errado, mas este valor, estes 8,3 milhões, são muito superiores ao valor de 2022. O que é que justifica esta diferença e eles podem sequer ser comparados? Os valores não devem ser comparados. Não devem ser comparados porque em cada um dos anos esteve em causa diferentes alterações legislativas e, consequentemente, a atuação de supervisão comportamental acompanhou essas medidas. Um ponto importante é que uma das prioridades relacionadas com o Departamento foi a avaliação e a monitorização da gestão do risco do incumprimento das famílias. Fica esse aviso. Ana, muito obrigado por nos ter ajudado a compreender melhor as conclusões do relatório de supervisão comportamental e também o que estes dados significaram para a vida e para a carteira dos portugueses. O documento, tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.